Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, dando continuidade aos sermões na ordem sequencial, na ordem cronológica. Atos, capítulo 2, nós leremos do verso 1 ao 13. Atos 2, de 1 a 13. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, pelo registro fiel dos acontecimentos que ocorreram no passado, tão importantes para o teu povo, para a tua igreja, Pai. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo para nos dirigir, para nos guiar, para fazer habitação em nós e assim, Pai, santificar o nosso ser, guiando-nos sempre na tua vontade. Te louvamos porque a tua palavra nos mostra o que aconteceu e nos ensina como devemos ser, Pai. Abençoa-nos, portanto, no estudo desta porção da tua palavra, que ela fale profundamente aos nossos corações, que ela, Pai, esclareça a nossa mente, o nosso raciocínio, e que, sobretudo, Pai, ela faça morada no nosso coração para vivermos da forma como o Senhor quer que nós vivamos. Ajuda-nos, então, a nos concentrarmos na Tua Palavra neste momento. Tira de nós os pensamentos exteriores. Alimenta-nos, Pai. É o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não farei divisões neste texto. Eu vou explicando versículo a versículo e no final nós teremos 4 lições. O texto começa falando que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes, ou a festa do Pentecostes, era uma festa judaica que acontecia depois da festa das semanas. Coincidia com 50 dias depois da festa da Páscoa. Na verdade, eram 7 semanas. E se você multiplicar 7 por 7, dá 49, e o dia de número 50 era o dia de Pentecostes. Por isso o nome, Pentecostes, não é? De Penta. E há um detalhe muito interessante aqui. O dia de Pentecostes acontecia num domingo, porque você tinha as 7 semanas, os 7 sábados, e o dia de número 50 era exatamente o primeiro dia da semana. Meus irmãos, é muito interessante. Deus começou a criar o mundo num domingo, num primeiro dia. Nosso Senhor Jesus ressuscitou num domingo. E o Espírito Santo vem num domingo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O primeiro dia da semana, ele é muito importante no relato bíblico. É justamente o dia da criação, da recriação e daquele que nos traz a regeneração. É um dia todo especial. Não é à toa que depois da ressurreição de Cristo, é evidente no Novo Testamento que agora o povo não se reúne mais no 7º dia, mas eles se reúnem no primeiro dia, porque foi o dia que o nosso Redentor
ressuscitou. E eis que aqueles 120 do capítulo anterior, da escolha de Matias, estão reunidos no mesmo lugar, no dia 50, no dia de Pentecostes, e diz o texto que, de repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Note, o relato não diz que a casa se encheu de vento, a casa se encheu de um som. O som era semelhante a um vento impetuoso. E aqui nós temos algo também notável. A palavra vento e a palavra espírito no Novo Testamento é a mesma palavra. No Antigo Testamento também. Espírito e vento são a mesma palavra. Então, é muito claro que Deus, no evento de mandar o Espírito Santo, Ele manda um som daquele que é o símbolo mais forte associado ao Espírito Santo, que é o vento, que inclusive é a mesma palavra. Então, aquele som de vento, e diz o texto que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O texto não diz que eles estavam orando, diz que eles estavam reunidos, e depois deste som imenso de um vento impetuoso, linguetas de fogo começaram a planar sobre a cabeça deles e a pousar na cabeça deles, linguetas de fogo. Fogo, na Bíblia, também é um símbolo da presença de Deus. Eventos marcantes, como a consagração do tabernáculo, do templo, foram marcados por fogo. Fogo é presença de Deus e por vezes é sinal de juízo. E diz o texto que eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo havia dito para eles permanecerem em Jerusalém, para que eles recebessem o Espírito Santo. E eis que o que Jesus disse se cumpriu. Agora eles estão plenos, cheios do Espírito Santo, e eles passam a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que eles falassem. Nós vemos na sequência do texto que essas línguas que eles começaram a falar não eram línguas estranhas, não eram línguas incompreensíveis, mas eram línguas idiomáticas, eram idiomas. Isso vai ficar bem claro aqui no texto. Então eles começaram a falar em outros idiomas. A lista dos idiomas das nações vai aparecer daqui a pouco, mas por ora, a plenitude do Espírito Santo veio para a pregação do Evangelho, para que eles falassem em idiomas aos quais seriam instrumentos, ferramentas para eles anunciarem o Evangelho em nações de idiomas diferentes. Diz o verso 5, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Era momento de festa. A festa das semanas ou a festa das colheitas havia cessado, esse era o dia 50, era a festa do Pentecostes. Jerusalém estava cheio de pessoas, de judeus de religião, vindos de todas as nações. Aliás, quando a palavra diz aqui, quando Lucas usa o termo homens piedosos, estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos é um termo técnico para identificar um cidadão que nasceu em outro país, mas segue a religião judaica. É um termo técnico, tá? É disso que se trata. E havia então estes homens que, embora tendo nascido em outras nações, seguiam a fé judaica e eles estavam representando todas as nações debaixo do céu. O verso 6 diz que quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, o som daquelas pessoas falando ao mesmo tempo idiomas diferentes chamou a atenção dos que estavam fora da casa. Lembre-se que era um ambiente de festa, muita gente na rua, muitas pessoas passando. E aqueles que estavam fora da casa, ouvindo aquele barulho, foram até a casa. E chegando lá, eles ouviram a mensagem de Deus sendo falada na sua própria língua estrangeira. A multidão ficou perplexa.
E verso 7, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Galileus nunca eram homens estudados. Galileus eram, na sua maioria, pescadores. Então a ideia, o sentido do texto é, como é que estes galileus, esses homens que não têm estudo, estes homens que são iletrados, estão falando outros idiomas? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Observe, língua materna é idioma compreensível. O texto segue no verso 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Lucas lista aqui 15 nações do mundo civilizado e ele inicia com os países do Oriente, Pártia, Média, Elão e Mesopotâmia, que corresponderiam hoje ao Irã e ao Iraque, essas regiões aqui, no Oriente. Depois ele vai para países da Ásia Menor, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia e Panfilha. Depois ele vai para a África, Egito e Cirene, e então para Roma, Creta e Arábia. Note que de fato há uma perspectiva aqui do mundo habitado da época. É óbvio, irmãos, que não há nenhum país da América, porque naquela época a América inteira, tanto a do norte quanto a do sul, não tinha ninguém, né? Não era um universo habitado, mas do mundo habitado está todo mundo aqui, né? As nações estão representadas. É por isso que há uma relação muito forte entre o Pentecostes e a Torre de Babel, porque em Babel você tem a confusão ou a diversidade, a criação de línguas, de idiomas, e dali é que nascem muitas nações, porque essas pessoas de idiomas diferentes, eles vão cumprir a ordem de Deus, que eles não tinham cumprido ainda, que era espalhem-se pela terra, né? A desobediência de Babel foi justamente permanecerem no mesmo lugar. Então Deus confunde a linguagem para que eles se dispersem, e dessa dispersão muitas nações vão ser criadas. Pentecostes é a Babel invertida. No Pentecostes você tem uma língua que se transforma em várias. Em Babel você tem uma língua que se transforma em várias. No Pentecostes você tem várias línguas se transformando como que em uma. O povo agora está entendendo a linguagem que aqueles homens estão falando, é uma Babel invertida. Nós vemos aqui Lucas agrupando então estes países por categorias linguísticas. Há várias línguas e vários idiomas aqui nestes grupos que Lucas alistou. O objetivo do Pentecostes e o objetivo de Lucas ao registrar o Pentecostes é mostrar que as boas novas do Evangelho, elas vão agora superar as limitações idiomáticas, as limitações linguísticas. O Evangelho vai passar por cima disso tudo, porque com o dom de línguas, estes pecadores, esses pescadores galileus, que quase não tinham estudo, eles vão estar habilitados para ir para outros países para pregar o Evangelho. E isso de fato ocorreu. Tomé, por exemplo, os registros nos mostram que ele foi pregar o Evangelho na Índia. Como assim, se ele não conhecia aquela língua? Deus o capacitou, e ele foi para lá com o dom de línguas, e ele pregou o Evangelho. E assim os apóstolos, homens simples, eles se espalharam pelo mundo pregando o Evangelho, porque a língua não era mais o impeditivo, porque o Espírito Santo os capacitou a pregar o Evangelho em outros idiomas. O texto diz ainda, no final, que todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Aqui, literalmente, no texto grego estão cheios de vinho doce. Estão cheios de vinho doce. O que equivale a estão embriagados? Na sequência do texto, Pedro, que fora reabilitado pelo nosso Senhor Jesus, naquela conversa
tu me amas, tu me amas, tu me amas, Pedro vai se levantar para defender esta calúnia de que eles estavam embriagados. E Pedro vai citar a profecia de Joel, dizendo que o que está acontecendo ali foi o predito por Joel, que nos últimos dias vossos filhos e vossas filhas profetizariam. Ele vai na sequência aproveitar para fazer a ligação com Jesus Cristo e vai mostrar que aqueles que eles crucificaram, que aquelas pessoas crucificaram, era Jesus Cristo, era o Messias, e isso faz com que aquele povo confrontado pelo seu pecado se arrependa, e há um acréscimo ali de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas são convertidas e batizadas depois da pregação de Pedro. Meus irmãos, essa é a descrição do texto. Que lições nós podemos tirar do evento de Pentecostes? Primeira, Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Em Atos 1:8, em Atos 1:4 nós lemos: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Essa era a promessa: fiquem em Jerusalém, porque vocês foram batizados com água, mas vem aí o Espírito Santo, e vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. No verso 8, a promessa de Cristo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o texto de Atos 2 é justamente o cumprimento, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, aqueles 120, e os capacita para pregar o Evangelho. Deus cumpre as suas promessas. Nenhuma promessa de Deus caiu por terra. Desde as mais antigas do Antigo Testamento, até aquelas que foram feitas próximas do ministério de Cristo, como essa que estamos analisando. Lembre-se, por exemplo, do que foi dito a Abraão, de que nele seriam benditas todas as nações da terra, lá em Gênesis. E isso se cumpre, meus irmãos, com um reflexo aqui, quando essa lista de nações agora será alcançada pela pregação do Evangelho, porque a barreira linguística caiu, e agora os apóstolos poderão avançar em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deus sempre cumpre as suas promessas, é a primeira lição que nós tiramos. A segunda lição é que Deus nunca desamparou a sua igreja. O Espírito viria agora para guiar os passos da igreja. E nós já falamos aqui que o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de o livro dos Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo guiando ali o povo, falando com as pessoas, orientando o rumo e a marcha da igreja. Deus nunca desampara a sua igreja, Deus sempre cuida do seu povo. À noite nós estamos estudando o Antigo Testamento e nós vemos que por mais que o povo se rebele contra Deus, Deus sempre age de misericórdia e Deus sempre tem um restante fiel, Deus sempre tem um povo que Ele está cuidando. Deus nunca desampara o seu povo. Na Idade Média, quando a igreja parecia que ia acabar, Deus fez nascer luz das trevas, e Deus levantou homens, pré-reformadores, reformadores, e Deus salvou a sua igreja, tirando daquelas trevas espirituais a que o romanismo nos levou. Deus sempre cuida da sua igreja, nós nunca estamos sozinhos. Uma terceira lição: o dom de línguas é idiomático. Quando você entra nessas igrejas dos nossos irmãos pentecostais, há muita confusão nesse tema, porque eles falam um tipo de som, um tipo de fonema, que não se constitui em idioma. Já foram feitos estudos nesse sentido. Pegaram lá as palavras que são faladas num culto pentecostal e alistaram, catalogaram. E tecnicamente aquilo não se constitui idioma, meus irmãos. Aquilo é língua sem sentido, é língua sem sentido.
Nossos irmãos vão se defender que não há sentido porque são língua de anjos. Mas, observe que na Bíblia, anjo nunca precisou de intérprete. Todas as vezes que os anjos falaram com homens e mulheres, eles falaram em uma língua compreensível. Então, certamente o anjo tem um idioma original, não sabemos qual é, mas todas as vezes que anjos se comunicaram conosco, foi numa linguagem compreensível. Não existe isso de língua de anjos. Deus nunca nos fez passar por esse tipo de situação no povo do nosso Deus. É muito claro aqui em Atos 2 que as línguas são idiomáticas. Esse tipo de língua que é falado em cultos pentecostais, meus irmãos, não tem sentido nenhum, não serve para pregar o Evangelho. Agora, a língua que foi instituída aqui em Atos 2 era justamente a capacitação para pregar o Evangelho. A promessa, aliás, de Cristo, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Há uma grande confusão no meio pentecostal, quando eles entendem que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, lhe dá certos poderes sobrenaturais, para quê? Para nada, para usar dentro da igreja. Muitas vezes para exercitar a vaidade, dizendo eu sou melhor porque eu tenho tal dom. Desde a origem, o nosso Senhor Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo para serem testemunhas. O objetivo do dom de línguas é pregação do Evangelho. Se o dom de línguas atual não serve para a pregação do Evangelho, ele não é verdadeiro. E eu digo que ele não é verdadeiro, porque o dom de línguas é justamente esse, de uma pessoa nunca ter estudado japonês e começar a falar japonês, e ir para o Japão pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro dom de línguas que a Bíblia nos mostra. Não é essa distorção que é pregada no meio pentecostal. O dom de línguas é o dom de idiomas. Quarta e última aplicação, o poder do Espírito não é para outra coisa, senão para pregar o Evangelho. Meus irmãos, a igreja estava nascendo ali com 120 discípulos. E note o que aconteceu. O Espírito Santo veio, eles passaram a anunciar as maravilhas de Deus no idioma das pessoas que estavam ali, foram as primeiras sementes. Alguns blasfemos disseram, eles estão bêbados, 9 horas da manhã, terceira hora do dia, e eles estão bêbados. Se levanta Pedro, continua pregando o Evangelho, e há um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Este é de fato o papel da igreja, naqueles momentos iniciais. A pregação do Evangelho convertendo pessoas. Daqui a pouco o número vai para 5.000 cristãos, e na sequência é progressão geométrica, o Evangelho vai se espalhar pelas nações, e hoje já somos muito mais do que milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Então note, o Espírito Santo veio, não foi para ficar dando pseudos poderes para as pessoas, mas foi justamente para a pregação do Evangelho. Nós temos o Espírito Santo, nós estamos habilitados a pregar o Evangelho. O dom de línguas não está mais em operação hoje, porque nós temos escolas, nós temos meios de aprender outras línguas, mas o Espírito Santo continua em nós, capacitando-nos para pregar o Evangelho, ajudando-nos a lembrar das coisas que nós já lemos na palavra, para que o Evangelho avance. Nós não podemos ser omissos neste sentido. Nós temos tudo o que nós precisamos para pregar o Evangelho, nada nos falta. Nós devemos então não sermos omissos nesses deveres. Meus irmãos, que Deus então nos abençoe. Como eu falei no começo, o nosso Deus Pai começa a criar o mundo no primeiro dia da semana. Nosso Senhor Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. O Espírito Santo vem no primeiro dia da semana. Eu arriscaria dizer aqui, e note bem, a Bíblia não ensina isso, agora é minha opinião, ok? Na minha opinião, Jesus volta num primeiro dia da semana. Há anos eu tenho pensado nisso, mas veja, isso não é a Bíblia que está dizendo, é apenas a opinião, é uma elucubração do pastor de vocês. Eu desconfio que o nosso Senhor Jesus retorna num primeiro dia da semana, porque fatos muito marcantes do Evangelho acontecem no primeiro dia da semana. Talvez ele volte no seu dia, o dia do Senhor. Estejamos nós preparados para este glorioso dia. Que Deus nos abençoe. Amém.